Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, bem-vindos ao Papo Espírita. O nosso tema de hoje é o que é umbral. Muitos de nós conhecemos as imagens do que seria umbral através do filme Nosso Lar, que mostra para onde foi o espírito André Luiz depois da sua desencarnação. Ele teria ficado 8 anos lá e é um local descrito na obra de Chico Xavier, psicografado por esse médium, um lugar de desespero, um lugar de loucura, onde as pessoas gritam, e o André Luiz era chamado de suicida. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos, nosso convidado especial, Max Lânio Lacerda, que é trabalhador aqui da Comunhão Espírita e da Federação Espírita Brasileira. Bem-vindo, Max, tudo bem? Muito obrigado, um prazer estar aqui, Ana e Miriam, sejam também muito bem-vindas a esse trabalho que vamos fazer juntos, né? Que é compreender esse lugar. Isso. Então, cada vez mais, né, Miriam e Max, a gente tem visto muita gente falando, meu Deus, eu tenho medo de desencarnar e ir para o umbral, e todo mundo vai para o umbral. Existe uma série de ideias, às vezes, conflitantes do que seria umbral. Então, a gente começa te perguntando o que é umbral. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que essa palavra umbral não existia na literatura espírita antes de André Luiz. Uhum. Essa foi a forma como ele fez nos enxergar uma ambiência psíquica formada por mentes, e não um lugar específico. Não há um lugar específico, né? O umbral é um conjunto de mentes que se associam em determinados padrões. Ele diz, eu vou permitir aqui ler, porque eu não gostaria de correr o risco de confundir ninguém. Então, ele diz assim, ó, o umbral começa na crosta terrestre. Aí você me pergunta assim, então a crosta terrestre é umbral? Não, umbral é coisa espiritual. A crosta terrestre é material, nós estamos encarnados. Mas nós estamos mentalmente em associação com o umbral, isso sim. Mas não somos, como terra, umbral. Mas o umbral começa a partir da crosta da terra. Se você desencarna e você vai ficar nesse padrão, você vai estar na superfície que é acima da crosta da terra. E, obviamente, isso vai alterar em função do nível vibratório, porque o umbral varia de extremamente denso a umbral sutil, até mais não ser chamado de umbral. Nosso lar, por exemplo, estava na transição entre a colônia seguinte, ou melhor, a esfera seguinte, onde a mãe de André já estava situada. André, por exemplo, não conseguia ir até a mãe espontaneamente, mas a mãe conseguia ir até ele espontaneamente. Por quê? Porque quem pode mais, pode menos. Mas quem pode menos, não pode mais. Em outras palavras, quem vibra de uma forma mais densa não pode estar onde a vibração é mais sutil. Então, a vibração é que determina esse estágio de umbral. E nós vamos para lá, segundo os nossos planos vibratórios íntimos, que estão na acústica do coração e não na razão. Então, na acústica do coração. Por quê? Porque se o coração é puro, você passa como um átomo por esse caminho. Se o coração é maculado, depende da mácula. Você estará situado em um determinado padrão. Então, só para poder ficar mais didático, ele diz assim, é a zona obscura. Então, ele chamou de zona. No mundo, de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano de erros numerosos. Em outras palavras, você me pergunta, Max, todo mundo vai para o umbral? Aqui está dizendo quem vai para o umbral. Se você ainda vive como se fosse matéria, se você ainda vive achando que as coisas do mundo são as coisas definitivas, você está ligeiramente, ou melhor, totalmente equivocado e ligeiramente perdido. Porque se você não acordar para a realidade essencial da qual você é feito, você obrigatoriamente estacionará um período determinado pela sua conjunção dos seus valores íntimos numa região do umbral associada com você e com os demais que estão na mesma frequência desse tipo de vivência. Então, a gente precisa decidir que é espírito e viver como espírito, mesmo estando na Terra. Uma vez fazendo isso, nós passamos a cumprir as leis divinas, que são perenes, e não só as leis humanas, que são passageiras e transitórias, mas as leis divinas, que são as essenciais. Por isso, André ainda diz assim, ó, o umbral funciona, olha como é que ele diz, é como se fosse um meio de fazer purificação. Funciona como região destinada a esgotamento. Você se saturou de algo que não é útil no mundo espiritual, que não é útil como espírito, uma espécie de zona purgatorial. Ele deu até uma comparação usando a linguagem
da Igreja católica. Onde se queima, olha as palavras, onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Você reencarna para vivificar o espírito. Isso aqui tudo é meio. E você deveria fazer isso aqui ser meio e não fim. E as pessoas invertem essa equação e transformam isso aqui em fim e esquecem que o fim é que ele vai ser depois que desencarnar. Só que quando isso acontecer, ele estará já como sem o que fazer, não dará mais tempo dele modificar-se e ele terá perdido a oportunidade. O que ele tem que fazer? Tudo que ele acumulou que não presta, pois que é material deteriorado, ele tem que queimar. E como é que ele queima? Naquele sofrimento que você descreveu. Se a região onde você está inserido é uma região em que os tormentos são compatíveis ao que você instalou em você, você vai estar lá. Parece todo mundo louco, mas você é um deles, entendeu? Você está na mesma situação deles, você não está melhor. O André Luiz não estava melhor do que nenhum daqueles. E ele estava vivendo exatamente onde ele precisava viver. Mas foram 8 anos, ou um pouco mais, conforme eles dizem, talvez um pouquinho mais de 8, em que ele ali sofreu exatamente isso que a gente chama de queimar. Aquilo que se chama depurar, até chegar ao ponto em que ele, não suportando mais, lembrou-se de porque estava totalmente inconsciente, né? Da onde eu estou, por que eu estou aqui. Ele, na verdade, Ana, não estava inconsciente, ele estava ignorante. Certo. Ele tinha consciência, porque quando você vê as reflexões dele no capítulo 1 do livro Nosso Lar, você percebe claramente que ele sabia que estava em dissonância com as leis divinas de alguma forma. Ele fala, conhecia o evangelho, mas nunca me aprofundei. Fui nas igrejas, fui na missa, mas nunca me interessei. Então ele sabia que ele tinha preferido um caminho em detrimento ao outro. E ele estava pagando uma conta, e ele não achou injusta a conta. O que ele achou injusto é tê-lo sido chamado de suicida. Porque ele não compreendia ainda o que é o suicídio. Esse era um suicídio involuntário, e isso sim, inconsciente, porque vivendo nesse mundo deteriorado, você esquece da sua essência e você vive como se fosse aquele mundo. Então ele se matou pouco a pouco na sífilis, nas bebidas alcoólicas. O câncer que ele teve foi decorrência disso tudo. Então isso ele não aceitava até ele conversar com o Dr. Lunas, que foi quem explicou para ele por que ele era chamado de suicida e era classificado como suicida. Então são suicídios diretos, aqueles que a pessoa calcula, e suicídio indireto, que a pessoa faz sem saber que está se matando pouco a pouco. Então, esse modo de viver leva você para um ambiente desse. Mas ele continua dizendo assim, ó, mais uma coisa importante que eu acho que a gente vale a pena registrar. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Ou seja, para nós aqui, viu, gente? Por que, gente, que ele está falando isso? Porque aí, olha o que ele está falando. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Vou repetir. Concentra-se aí no umbral, tudo que não tem finalidade para a vida superior. E enquanto não for queimado, como ele disse aqui em prestações, o que você acumulou ao atacado, você não está livre dali. Você só vai sair dali quando você tiver queimado esses resíduos. O que é esse queimado, né? Queimado, exatamente. É uma transmutação, né? Você vai transformar o que não presta, energia ruim, em energia boa. Então você vai se perceber perdido e vai se encontrar. Quando você se der conta, meu Deus, eu investi toda a minha vida em ter carro, ter casa, em fazer isso. Olha, de que me serviu isso? Nada. A pessoa começa a refletir. Isso é um processo que inicia a queima. Eu vivi para o trabalho. Isso. Olha só, eu passei pelo mundo. Família. Isso, por exemplo, vamos pensar, Ana, assim, uma avaliação pessoal minha. O que é mais essencial que eu preocupo em quando chegar do lado de lá? São as relações que eu tive com as pessoas. Como é que eu vou ser lembrado por aqueles com os quais eu convivi? Isso é muito importante, porque se eu deixei marcas boas nas pessoas, a lembrança me auxiliará e me trará a própria paz de consciência que eu mesmo devo ter em mim. Se eu vivendo, mesmo que fosse por um motivo justo, eu trabalhei para dar conforto para minha família, mas esqueci da família. Então é como se tivesse alguém chegando a uma meta de subir ao monte, e ele estava preocupado só com o topo do monte e perdeu a viagem ao longo daquela subida tão linda que ele podia ter examinado uma margarida, uma flor silvestre, ele poderia ter visto um pássaro qualquer. E ele deixou de fazer isso, porque ele estava tão preocupado em ascender ao topo, que seria a meta dele, que ele esqueceu que ao longo da caminhada, todas as oportunidades que ele teve de ter a relação, ele perdeu.
Então, por exemplo, vamos prestar atenção, a gente sai carregado apressado. Veja o trânsito, as pessoas saem, parece que em cima da hora. Elas perdem o tempo gastando aquela viagem e não têm a oportunidade de admirar nada. Porque está tão concentrada em chegar no trabalho que elas não admiram. Agora, uma pessoa que acorda antes, tranquila, respira, olha para frente, olha para o lado, vê um verde de uma árvore, nossa, que verde lindo, consegue ver as tonalidades dos verdes, ouve um passarinho cantando, se dá conta de que o passarinho está cantando, vê, não só quando os ipês ficam em evidência, ele vê as flores sutis que aparecem nos cantinhos. Por quê? Porque ele não está vivendo para chegar no topo, ele está vivendo para se realizar onde ele está. E ele fala um bom dia para as pessoas, ele vive bem, ele está em paz. A palavra é essa, ele está em paz. Só que não existe, desculpa, Miriam, pode falar. Nós não estamos nesse nível ainda, né? Não, pegando só o ganchinho quando ele começou, eu acho difícil, né? E talvez difícil essa compreensão de que a gente não é esse corpo que a gente se reconhece, né? Então, a gente reencarna, recebe um corpo físico, ainda vem na bagagem o esquecimento de quem éramos e vamos criando. Miriam, aqui nesse momento, cria a personalidade Miriam, com as suas vivências, cria valores novos, né? Mas se eu não estou atenta de que tudo isso é energético, sabe? Tá certo que eu me relaciono com você, Ana, com você, Max, com o mundo, com a mesa, de forma sensível, através dos meus órgãos sensitivos. E aí eu tenho a impressão que o mundo é isso, o que eu vejo, o que eu toco, né? E às vezes até esqueço como eu me sinto em relação a essas coisas que sim. Então, eu acho que a grande dificuldade, talvez, de compreender essa passagem pelo umbral, como se isso fosse uma coisa terrível que eu não merecesse, né? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que nós somos energia, somos um campo energético formado por quê? Meus pensamentos, meus sentimentos e a minha vontade que impõe tudo isso formam um campo em torno de mim. Ainda que eu não veja com a visão que eu tenho. Mas aqueles que já estão num plano que não é esse plano físico, eles me veem conforme estou no meu campo mental. E a gente aprende no espiritismo, né, gente? Tudo é sintonia. A gente se sintoniza com quem vibra igual, mas a gente às vezes não pensa que isso não acontece só quando eu estou estudando. Tudo é vibração, isso é sintonia. A gente só vai lembrar na obsessão, né? Que tudo é sintonia porque eu estou obsediado. Não. Isso é sintonia 24 horas. Então, quando o Max fala de níveis energéticos que o André Luiz nos trouxe, que o umbral começa aqui na Terra, que pensamentos eu estou tendo, né? Que sentimentos eu estou gerando? Qual é a minha relação? Eu achei fantástico o Max trouxe. Qual é a minha relação com o outro? Porque, às vezes, eu faço o papel, né, de querer ser legal, né? Uma vez a gente estava estudando, brincamos, querer ser a fofa, né? Ser a fofa, a boazinha. Mas a minha intenção não é ser a fofa, me elevar. A minha intenção de ser fofa é ser aceita, porque eu não suporto a rejeição, eu acho que eu não mereço a rejeição. Então, pensar em umbral, eu penso que seja resgatar também todas as informações que a gente já teve, né, em uma obra vastíssima que a gente tem no Espiritismo, para poder compreender. Senão fica assim, umbral é aquele lugar que o filme Nosso Lar trouxe, é aquilo lá, entendeu? É um lugar, um lugar, né, que você vai sofrer, não é? E, no entanto, Marx, quando trouxe que a gente está em intercâmbio com esse umbral, nós encarnados, gente, eu acho que merece uma parada, né? Um pause no que nós estamos conversando, aí volta no que nós... Porque é uma pausa de super reflexão, né? E Marx trouxe referência, né? Não é o que eu, Miriam, acho, eu leio, escuto, formo o meu conceito de umbral e passo, né, a propagar esse umbral que eu entendi. Eu achei fantástico. E, afinal de contas, Marx, umbral é um local mesmo? Umbral é a associação de mentes. E quem é que está indo para lá, né? Então, umbral é a associação de mentes. Você tem umbral nas mais diversas condições. Por exemplo, se você pegar o livro Memórias de um Suicida, aqueles suicidas, no lugar que lá foi classificado por Camilo, o espírito que escreveu esse livro pela dona Ivone, ele classifica de Vale dos Suicidas. Mas os suicidas que estão ali são suicidas que se associam naquele tipo de suicídio. Você vai ter suicidas que não vão estar em lugar nenhum desses vales. Por quê? Porque depende do tipo de suicida. Mas todos eles estarão no umbral.
Qual o tipo de umbral? Vai depender do tipo de, vamos dizer assim, de crime contra a consciência cósmica, porque o suicídio é um crime contra a consciência cósmica, né? Então, a relação dele com o crime é que determina o lugar para onde ele vai. Então, esse umbral pode ter para pessoas que viveram no assassinato. Por exemplo, tem um livro aqui que eu trouxe que acho que todas as pessoas deveriam ler. É o da Dona Ivone, chama Devassando o Invisível. Não sei se dá para todo mundo ver aí. Tem um capítulo aqui. Ó, mostra para cá. Isso, desculpa, é essa câmera aqui. Então, esse livro aqui tem um capítulo que a Dona Ivone é desdobrada pelo benfeitor dela durante a noite, no sono, mas era um sono entre aspas, porque ela estava lúcida, e ela foi levada para um lugar desse, e ela descreve um lugar de assassinos. Eram 10 assassinos que moravam ali, e o lugar físico não existia. A mente deles criaram aquele ambiente que era visível, porque eles materializaram. E eles nutriam e sustentavam aquilo com as suas próprias ideações de remorso. Porque o remorso era muito pesado, muito pesado. E ela conta, você ver como que é tudo questão mental, não é o lugar. O lugar é de Deus, o que fazemos dele é do homem. Então, tudo, ele falou em queimar, né, em prestações, né? O que Jesus diz, tudo que não é do bem, tudo que é do mal, será colocado como feixes e será queimado. Exatamente essa linguagem que o André usou. Nós vamos queimar o mal, o resíduo que não presta para as coisas essenciais, que são as nossas escolhas pessoais, sejam elas cruéis, como no assassínio, sejam elas interesseiras, como no egoísmo, não importa. Elas são todos produtos que precisam ser queimados. E ela fala que chega uma senhora lá, que era uma cozinheira, que ela moldou o lugar dela, que era uma ambiência super legal, maravilhosa, ambiência tranquila. Quando você passava do lugar onde ela estava para o lugar onde ele estava, meu Deus, parece que você estava entrando em outro mundo. A mente dela produziu aquela ambiência, a mente deles produziu aquela outra. Então você vai ver que claramente quem produz é a mente e quem sustenta é a mente. Isso é muito fácil de você perceber. Na química tem uma lei que chama-se lei da entropia, que tudo tende a energia zero, segundo essa lei. Então, por exemplo, se você deixar de cuidar desse prédio onde nós estamos instalados, em algumas dezenas de anos, ele começará a ficar em ruínas. Ele transformará ruínas, ele começa gradativamente, decaindo, porque os elementos que o compõem não foram compostos naturalmente, foram agrupados por a engenharia humana e elas precisam de energia para se manterem agregados. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reforma aqui, uma reforma ali. Qual é a diferença dessa imagem que a entropia nos dá, da imagem no mundo espiritual? É que lá você não faz isso com a mão, você faz isso com a mente. Quando você está nutrindo remorso, aquele cemitério que eles estavam, que ela descreve muito bem, aquele cemitério vai continuar existindo como se fosse real. E é real. Você que chega lá, você vê. É real para eles. Mas é real em função da mente que os criou. Se a mente se modifica, aquele ambiente também começa a se modificar. Se ele se modifica e não mais se coaduna com aquele ambiente, ele sai dali. Ele fica livre. Ele vai buscar outro lugar em que a mente dele se associa. Então, o problema é de associação de mentes entre si e de mentes com as suas próprias culpas, suas próprias criações mentais que podem ser monoideias, podem ser remorsos, podem ser uma série de coisas. Então, o umbral é uma coisa muito vasta. Então, Marcos, me lembrei só, não sei, eu sou péssima para gravar quem disse, mas não sei se foi Emmanuel, disse que no plano espiritual, né, então, na forma desencarnada, o pensamento é como as mãos para o encarnado. Exatamente. O próprio Allan Kardec, no livro A Gênese, que é uma preciosidade que os espíritas estudam um pouco. Eu fico lamentando porque a gente que trabalha na Federação Espírita Brasileira, na área de estudos, a gente vê como as pessoas, ainda mesmo as que vão estudar, mal conhecem a obra. E lá no capítulo 14 da última parte do livro, você vai ver falando dos fluidos. E ele vai falar disso, que o pensamento que coordena, que direciona esses fluidos, e são esses fluidos que se materializam e fazem as coisas se tornarem visíveis, perceptíveis. Sim. E isso é a gente entender o que tem a mente a ver com isso. Tudo que você pensa, não só como o pensamento, como ela falou, associado ao sentimento. Sim. Que você põe nesse pensamento. A intenção, né? Isso, a força com que você... a energia do seu pensamento é a sua emoção. Quando você coloca a emoção no que você fala, aquilo tem um alcance muito superior. Quando você pensa aquele negócio assim, sem compromisso, o pensamento fica aí batendo aqui, não sai muito aqui da crosta. Mas se você coloca uma emoção, uma prece, por exemplo, sentida, o pensamento atravessa fronteiras e vai chegar lá onde você nem imagina. Por exemplo,
A Evelina, no livro Entre a Terra e o Céu, fez uma prece sentida a menina de 15 anos, que a família estava desmoronando, a madrasta tinha falecido, a mãe tinha falecido, aliás, e a madrasta tinha sumido, e a mãe tinha se tornado obsessora da própria madrasta, enfim, situação complicadíssima. E a menina muito sensível, espírito já com conquista, ela fez uma oração. Eles estavam lá no plano onde ela tinha vindo, que era a colônia de onde ela estava vindo, estavam trabalhando como a gente estava trabalhando aqui. Eles interromperam o trabalho, chegou a mensagem, pararam a reunião, e dali começa o livro. Eles decidiram fazer a visita para ajudá-la. Por quê? Porque a emoção com que ela colocou naquela prece foi tão grande que atingiu a Evelina, que tinha saído de lá. E aquela colônia era responsável pela vida dela aqui. Mas se ela tivesse feito uma prece assim, Jesus, não aguento mais isso aqui, eu quero ir embora, não ia acontecer nada, ela não ia chegar a lugar nenhum, mas a prece dela tomou parte o coração. Quando esses carinhas aqui se conectam, é quando você tem força para poder mudar esse panorama, seja do remorso que a gente criou, seja do suicídio que a gente causou, não importa. Energeticamente a gente não dissimula nada. Nada, né? é tudo natural e tudo visível no mundo espiritual. E que é pior, visível. Espíritos que têm acesso, eles conseguem mapear vocês. Eles não fazem isso porque eles não são indiscretos, como muitos de nós somos, mas eles têm poder para fazer isso. Eles fazem isso quando é para o bem, por exemplo, para devassar o seu organismo, para descobrir uma doença que você nem ainda percebeu, que ainda está no campo perispiritual, energético, que vai, obviamente, materializar-se mais cedo ou mais tarde, se você não fizer nada para modificar. Então, assim, essa questão de estar no umbral, isso não é relevante, gente. Você tem que estar em paz com você. O tempo que você vai passar isso ou naquele lugar, isso vai ser decorrência de como você viveu. O como você vive define como você estará do lado de lá. Então, pensa, gastando o seu tempo em coisas que vão ficar aqui, ou você está gastando o seu tempo em coisas que você vai levar? Jesus chamou de tesouros que a traça não corrói, o que o ladrão não mina e nem rouba. É aquilo que você armazena aqui e aquilo que você armazena aqui. Ó. Isso é o que você leva. Todo o resto, Ana, todo o resto. Aí eu adoro aquele casaco, Max. Ah, aquele casaco não vai servir para nada. Aí, Max, aquele carro é minha paixão. Puxa, essa paixão vai ficar aqui, não, minha filha. Eu também sou tão apegada aos meus filhos, sou Vamos. tão apegada aos Eu sou tão boa mãe, né? Antes de ser seu filho, A minha casa não funciona Pronto. sem mim. Eu sou a rainha do lar. Eu sou o esteio da família. Antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. E o que vai acontecer? Vão perguntar o que fizeste dos filhos que te confiei. Olha a noção diferente. É meu filho. Não, é filho de Deus. Está comigo, eu sou o cicerone dele aqui, como quem tem que caminhá-lo para Deus. Sou educador. O educador. Né? Isso. E eu, obviamente, tenho um afeto de pai, um afeto de mãe, mas ele não é meu. Isso é um grave erro que nós temos. Achar que é meu, o marido é meu, a mulher é minha, o filho é meu, o carro é meu. Família, né? Tudo é concessão divina. Por isso chama-se administrador infiel, aquela parábola de Jesus. Você recebe tudo por administração. O que você vai fazer com esses bens que você recebeu, e filhos são bens, não bens materiais, são bens afetivos que você tem que conduzir para Deus. Você tem que devolver. Você vai criar amigos, vai fazer cada vez mais aquilo que é a meta de todos nós, que é um dia vivermos a fraternidade universal, como estando em paz com todos. Para você estar em paz com todos, você tem que conviver com uma boa parte desse Mas todo. é difícil isso, né, Max? Com certeza. Nesse nosso mundo, nesse nosso nível evolutivo, tem tanto conteúdo, né, que a gente não se dá conta. Outro dia eu me dei conta de um sentimento que eu estava nutrindo, de uma inveja. E eu me dei conta, falei assim, meu Deus, eu estou invejando. Eu não achava que era inveja, mas eu me dei conta. Eu falei, puxa vida, que difícil isso, né? A gente ir olhando para dentro de si, descobrindo coisas que a gente não quer entrar em contato. Mas se eu não olho isso, por exemplo, isso e muito mais, né? Eu acho que eu chego do outro lado e eu vou viver situações lá que eu nem vou me dar conta de por que eu atraio aquele tipo de construção mental, não é isso? Por isso é que é importante você acordar antes. Daí porque aquela questão 919, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos, Conheça-te a ti mesmo, né? Ela é fundamental. A razão de ser da gente estar aqui conversando é o que é que eu estou fazendo na minha vida. Quais são os esforços que eu estou envidando nisso ou naquilo? Para quê? O que isso vai me levar? Aonde isso vai me levar? Então, eu fiz uma análise para mim, pessoal. Tudo que vai ficar aqui, eu trato como secundário. Tudo que vai para lá, que é o que vem para cá. O conhecimento novo que eu adquiro, o sentimento novo de afeto que eu faça, tudo isso aqui eu trato como prioritário. Então, se eu tiver que abrir mão de coisas materiais para garantir
Por exemplo, você está numa discussão com alguém, uma pessoa deu um problema, você está com um problema, vai te causar um prejuízo, Marcos. Que causa o prejuízo? Mas eu não quero ter prejuízo de afetividade. Porque o prejuízo é dando que você recebe. Você vai receber de outra forma, não se preocupe. Agora, a perda da relação e o mal-estar emocional que você causou dentro dela, isso você não tem como aquilatar. Você não sabe o quanto você apertou a intimidade da pessoa, você não sabe o quanto você a afetou intimamente, você não sabe quais os sentimentos que ela está nutrindo por você depois daquele mal-estar que você eventualmente deixou crescer. Então, abra mão das coisas que vão ficar e valorize as que você vai levar. Essa pessoa, se você abrir mão, ela vai ter por você admiração. Nossa, ele foi grande, ele não quis. Para não brigar, ele não fez. Entendeu? A pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela pode não reconhecer na hora, dependendo dela, mas um dia ela irá reconhecer. E isso são energias que vibram em seu favor. Mas requer uma humildade, né? Assim, a gente sair do pedestal porque a gente está sempre com a razão, porque a gente é que sabe, e como assim que eu não vou exigir os meus direitos? E, né, a gente tem ainda essa vaidade. Tanto tempo vivendo no egoísmo, no orgulho, não é na fácil, vaidade, a gente não está tem, tão enraigado, né, tão enraigado que tem coisas que a gente vibra nessa sintonia desses três, né? Desses três equívocos, se eu vou chamar assim, né? Que a gente nem percebe. Você falou da inveja, né? Eu me lembro uma vez aqui na própria comunhão, estava participando do grupo Acolher, inclusive é um grupo ótimo, né? Que a gente reflete bastante. E aí estava falando da inveja, né? Da inveja, da agressividade. Eu falei, imagina, não sou nada disso. Por quê? Inveja, ser agressivo, cria um clima negativo, a gente enxerga isso. Não, eu não posso, eu não tenho. Aí, com o tempo, assim, vamos destrinchar, que não é aquele extremo, vamos destrinchar. Você teve uma discussão, um desacordo com o parceiro, com o filho, aí eu pedi um lanche, pedi um favor. Não vou fazer, porque você fez isso. Você está sendo movido por quê? Não é? Uhum. Não é por esses sentimentos também? Sim. Então, a gente tem que aprender também a graduar essas coisas que a gente acha que é muito negativo, que eu não tenho, naquela porçãozinha menos grave, né? Para que a gente se veja, senão a gente não se encontra, se vê. Por isso, Miriam, pegando esse gancho, que Kardec disse, reconhece o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa quando são verdadeiros, pelo esforço que faz para domar as más tendências. Isso dá trabalho. Um sentimento que você nutriu durante encarnações sequenciais. Se você não vai conseguir se livrar dele do dia para a noite, não. Você tem que transformar essa energia que é ruim em energia que é boa. Isso é um processo. E isso exige de você muito esforço. Mas antes, você tem que saber que você tem esse sentimento ruim, como o Ferrari falou. Aí é o conheça-te a ti mesmo, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral. Quando ele começa a olhar para dentro de si e perceber o quanto ele ainda precisa se melhorar. Aí sim ele tem como fazer esforço consciente. E fazendo o esforço consciente, ele consegue vencer-se a si mesmo. E vencendo a si mesmo, o mundo passa a ser vencido. Como disse Jesus, eu venci o mundo. Quando você vence também o mundo, quando você venceu você. Mas, voltando à questão da colônia Nosso Lar, né, que está adstrita vibratoriamente ao umbral. E a gente, quando falamos em umbral, a gente fica pensando só naquele sofrimento de anos que o André Luiz teve. Mas quando ele chega no umbral, a gente fala, meu Deus, que colônia, que coisa maravilhosa. Quando ele chega em Nosso Lar, em Nosso né? Lar, pois é. Ela parece um mundo de regeneração maravilhoso, sim, né? Mas aí é interessante, porque se eu vou para um umbral, peraí, o Max deixou muito claro, né? Vou para um umbral, mas para que nível? Né? Em que nível que eu estou vibrando? Eu posso ir para um umbral daquele que está ainda com muita dificuldade, porque eu não consegui destrinchar essas coisas que eu trago ainda de equívocos, ou eu posso estar me esforçando agora, né? Ainda que seja observando, poxa, eu sou invejosa, eu não tinha percebido, eu sou agressiva, eu não tinha percebido, o que eu vou fazer com isso? Porque não adianta perceber, né? O que eu vou fazer com isso, né? Eu posso começar a pensar que eu posso bater na portinha lá de Nosso Lar, está precisando de alguém para ajuda, estou disposta a qualquer serviço, né? Então, na brincadeira, para só trazer assim, existem lugares bons para se estar no umbral enquanto serviço, enquanto esforço evolutivo, enquanto movimento evolutivo meu. O umbral não é um lugar que estaciona de uma estação de sofrimento, é isso que eu estou querendo dizer. Ao mesmo tempo, tem tantos postos de socorro, né?
Nos fala um pouquinho sobre isso. Só um pouquinho. A literatura espírita, né, Max? Ela traz hospitais Sim. em diversos níveis. Traz presídios também, não tem? Presídios. E traz colônias em diversos níveis e traz essas regiões trevosas. Então, eu queria que você explicasse, porque tudo isso é umbral. Tem Vale dos Suicidas, como você já citou. Então, para as pessoas ainda que estão tentando se situar, que ficam com essas imagens, né? Também do cinema e da literatura. Então, vamos pegar o caso de Nosso Lar, né? Que é uma cidade enorme, inclusive. Se você for pegar ali, no próprio Nosso Lar tem diferentes níveis. Tem ministérios que são mais voltados para a espiritualização e tem ministérios mais voltados para aqueles que estão ainda muito ligados à matéria. Tem lugar lá que eles não comem, respiram, absorvem pelos poros do corpo perispiritual. E tem lugar lá no próprio Nosso Lar que eles vão comer. Então, no próprio Nosso Lar, você tem níveis de vibrações distintas, mas que são possíveis de serem coadunados dentro de um mesmo ambiente. Mas, e figura, assim, imagina essa imagem de um Nosso Lar como se fosse um oásis dentro de uma ambiência. Se você observar, o Nosso Lar é todo murado. São verdadeiros muros para se isolar da ambiência externa, que é agressiva. Você lembra como eles têm que ficar vigilantes, eles têm que ficar com vigias. Se você pegar esses lugares, eles são ilhas dentro de uma ambiência dolorosamente dura ainda. Se você pegar, por exemplo, Casa Transitório de Fabiano, está no livro Obreiros da Vida Eterna, que recebe espíritos recém-desencarnados. É um lugar de convalescença antes deles serem encaminhados para uma colônia na qual eles são adstritos. Lá, por exemplo, eles precisam usar o tal do fogo purificador para queimar a matéria mental daquela ambiência tão pesada que eles não conseguem, entre aspas, respirar mentalmente, porque tão denso que fica o ambiente. Então, se você pega cada lugar desse, é uma ilhazinha, como se fosse um oásis dentro de um lugar muito árido. E parece que assim, você, consegui sair dessa região difícil e cheguei no oásis. Isso já é como se fosse um verdadeiro paraíso. Para quem, como André Luiz, passou 8 anos num tormento, imagina, gente, 8 anos, e ele nem se deu conta de que era 8 anos, porque ele perdeu noção de tempo. E quando ele chegou em Nosso Lar, é como se ele tivesse chegado no céu, né? E, na verdade, o Nosso Lar pode ser até visto como o que o Chico falou. O Nosso Lar pode ser o céu. Sim, pode ser o centro espírita no umbral. Tá certo? Que é uma forma de ajudar, né? Porque, na verdade, André Luiz saiu do pior dos mundos para um mundo que não é o melhor, como ele percebeu onde a mãe dele estava, mas para ele. Era um mundo maravilhoso, compatível com o desejo dele, que ele tinha que fazer por merecer. Tanto é que vocês conhecem a história dele. Ele teve que, não como médico atuar como um varredor, para poder ter dignidade primeiro, aceito, para poder ser depois aceito como alguém mais elevado. E nós não sabemos como ele foi aceito depois, porque o livro termina no capítulo 50, quando ele foi cidadão do Nosso Lar, né? Mas ainda não sabemos o que vem depois. Mas, de qualquer forma, cada lugar desse são ilhas, cada lugar desse é apropriado para cada região. Se você olhar a literatura espírita, sobretudo a obra de André Luiz, que a gente chama de A Vida no Mundo Espiritual, né? Os 13 principais livros dele, você vai ver várias dessas colônias postos de aparo, como se fossem dormitórios, como se fossem hotéis, que eles chegam, por exemplo, quando ele estava lá no livro Libertação, eles estão descendo para ir para um lugar que eles chamaram de Cidade Estranha. Eles passaram por vários postos desses, onde eles dormiam, onde eles se repousavam, porque o ambiente ele fala que é descida, ele coloca entre aspas a palavra descida que vibratória, você está descendo para o ambiente, e eles volitavam. Quando ele chega nessa cidade estranha, eles não conseguiram mais volitar, é como se você saísse do ar e entrasse na água, e fica denso, você não consegue mais se movimentar com a mesma fluidez que você movimentava lá. Então você vê que as ambiências vão variando segundo as mentes que as sustentam. Isso é a palavra, que as sustentam. Aquelas ambiências, elas seriam naturais se não tivesse aquelas mentes, seria como se fosse um lugar só, mas o lugar vai se transformando de acordo com as mentes. E é como se você fosse criando redomas de mentes, né? E dependendo da proporção de pessoas, do número de mentes que tem, as redomas são grandes. Dependendo das redomas menores, mentes menores, mas estão sempre vinculadas e associadas entre si. Porque a associação disso, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, mora em tudo em nossas vidas. Você acha que você não está associado com alguém? Mas eu não estou lidando com ninguém. Você não tem a menor ideia que você se nutre do pensamento dos outros e as pessoas também nutrem-se do seu. Sim. E você nem se dá conta disso. Ele chega a usar uma expressão, se você pudesse imaginar como se fossem fios, as ligações que nos ligam, você ficaria simplesmente pasmado, né? De tanta coisa que te liga sem você perceber. Daí porque o vigiar e orar de Jesus é poderoso. Quando os seus pensamentos não estão harmônicos com a harmonia cósmica,
Atenção, você está se associando com essa mesma malta. Se os seus pensamentos se harmonizam com a consciência cósmica, ou seja, fazer o bem pelo bem de todos, é a sua meta, o seu viver, você começa a se associar com essa equipe superior. E aí você experimenta aquilo que ninguém te dá. Se chama paz íntima. Não importa se você está sem dinheiro, se você está com dinheiro, se você está com doença, a paz está dentro de você, porque você está associado a esse mundo. Então a mente, no final das contas, a energia que você gera, envolvida por teu sentimento, é que determina o seu estado íntimo. E o seu estado íntimo determina onde você vai estar. Seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. É essa a realidade final. E vamos lembrar que umbral é uma faixa. Abaixo do umbral ainda tem o que eles chamam de ambientes trevosos. São zonas cavernosas em que espíritos muito piores do que o que estão no umbral habitam. Que a gente, quando está falando aqui, por exemplo, eles não conseguem entender o que a gente está falando. Porque está fora ainda da alçada deles. Não conseguem nem... A sensibilidade deles está tão baixa que eles não conseguem. São tão fechados em si Mas que eles não conseguem. esses espíritos também encarnam. Encarnam, e quando encarna você os percebe. São os cruéis que você nota, aqueles que matam sem menor sensibilidade. Aí você pode até classificá-los naquelas doenças psiquiátricas. Sim, mas muitos deles aparecem como cidadãos normais, vestidos como as pessoas comuns, mas por dentro são verdadeiras, vamos dizer assim, pessoas rudes, más, né? E tem aqueles que já estão num nível muito mais alto, como a mãe de André, por exemplo, que é uma pessoa, para mim, muito de uma relação muito grande, porque a mulher sai lá de onde ela está para poder assumir as duas amantes do marido e do marido, para recebê-las como filhas, que era a maneira como ela podia ajudar, porque elas não entenderiam se ela fosse lá falar com elas. Se a gente pensar nisso, vivendo encarnado, a gente dá conta? Pois é. Nós não daríamos conta. Então ela... Já dá. Então, isso é renúncia, né? Ela saiu de si mesma para poder ajudar as irmãs que, na visão dela, da mesma de Jesus, não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Então, essa região do umbral, muitas vezes, é ajudada por aqueles que estão em regiões superiores na hora que eles descem para a encarnação. E aí, novos projetos, novas oportunidades e a convivência, ela cedendo o corpo para aquele espírito habitar durante 9 meses, cedendo o seu seio para nutri-lo, cedendo o seu abraço, cedendo o seu tempo, as suas horas de sono. Isso tudo vai criando vínculos, e essa afeição que vai se estabelecer, por mais rude que seja o espírito, que vai quebrando essa rudeza, que vai quebrando essa insensibilidade. E de pouco em pouco, um dia essa criatura também acorda, e ela pode assistir isso que nós estamos conversando aqui e entender. Entendeu? Então é sempre o maior ajudando o menor para que ele possa sair de si mesmo. Mesmo no filme, no livro, a gente vê que nós nunca estamos abandonados. Né? Nunca, jamais. Mesmo o André Luiz e os demais que ali habitavam, né, estavam sendo observados. Estavam sendo auxiliados, e as pessoas... Eles se recusavam, né? Ou por ignorância, por medo. Ou por se fechar em si mesmo. Exatamente. Mas a gente nunca está abandonado. Nunca. A gente tem que estar aberto a esse auxílio, né? Porque quando a gente compreende que a gente não está só, mesmo nas nossas maiores dores, se a gente se entrega a esse sentimento e a esse pensamento de que no momento certo a ajuda vai me chegar, ela vai chegar. Então, essa é a associação que nós estamos falando. Com quem você se associa? Quando você pede com humildade, foi Jesus que diz, pedir-se-vos-á, vos será dado. É nesse sentido. Se você pede com humildade, não há como não ser ajudado, porque a misericórdia é maior do que você imagina. Tudo que a gente pede com sentimento envolvido, humilde, a ajuda vem. Quantas e quantas curas têm sido vistas em que a pessoa pediu de coração e ela veio, porque foi um tipo de, assim, como se fosse dado uma moratória, passou mais um tempo para ela poder executar uma determinada obra e foi retirada aquela possibilidade. Então, assim, gente, eu diria assim, depois de quase 20 anos estudando essa doutrina dos espíritos, eu diria claramente, não se preocupe com esse negócio de umbral. Preocupe-se com como você vive. Preocupe-se como você vive, que marcas você está deixando no coração das pessoas. Você está passando pela vida das pessoas, pensam. Se você tem 20 anos, olha a quantidade de pessoas com as quais você já teve contato. Contatos às vezes breves, contatos às vezes longos. E aqueles contatos mais duradouros são os que mais marcam. Então, muita atenção. Será como é que você está sendo para o outro? Eu estou trabalhando para poder dar conforto, como eu falei agora há pouco. Mas e o conforto moral você está dando? Às vezes vale apenas faltar o essencial. Não o essencial, mas faltar aquilo supérfluo que a gente às vezes coloca para satisfazer um ao outro dentro da família, mas que não falte o carinho, o amor. Por exemplo, meus filhos em casa,
Desde menininho a gente vem ensinando. Eles levantam, bom dia, papai, a bênção. Aprendem a tomar bênção. Nós aprendemos e ensinamos a eles, na hora da refeição, fazemos uma prece, breve que seja, de gratidão. Pensa na comida que está na sua mesa, quantas pessoas participaram para que ela chegasse até você. Você imagina um arroz, foi plantado por alguém, transportado por alguém, tratado por alguém. E aí eu penso em tudo que está ali naquele ambiente, que é um verdadeiro santuário, porque a alimentação é um santuário. Quando você fala obrigado a todos que contribuíram para que esse alimento chegasse até a nossa mesa, imagina a repercussão mental que você está estabelecendo. Quando isso vem do coração. Porque não adianta você fazer uma prece. Porque aí o automatismo não resolve, né? Que vira apenas um ritual. Não, nós estamos falando isso em sentir. Sempre o coração, como falamos, esse carinha aqui tem que conversar com esse aqui. Só expressar o que eu pensei não é o bastante. Eu preciso expressar com sentimento. Então, o pessoal às vezes me acha assustado em casa. Às vezes eu faço uma prece e eu estou sentindo aquele lavrador e eu me emociono na minha prece do almoço. E aquilo eu sei que chegou lá nele, eu sei. E eu tenho gratidão mesmo por ele, porque eu sei o quanto ele foi importante por aquele arroz gostoso estar na minha mesa. Então são essas coisinhas pequenas, são os detalhes que formam um todo, que a gente tem que se preocupar e não com o umbral. Saber que ele existe para a gente acordar, mas não saber que ele existe para ficar vidrado. Eu vou para o umbral, isso não importa. Importa como você vai passar por essa região vibratória que você estará. Então, para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu ia te pedir duas coisas, mas uma você já fez, você já falou. A minha primeira pergunta era, como não ter medo do umbral, né? Assim, é isso, é ir fazendo essa modificação, sabendo que a gente não sabe se a gente vai embora amanhã, hoje mesmo, né? E como é que eu tô, não posso deixar isso para depois. Exatamente. Agora, digamos que eu comecei a pensar sobre isso. Né? O umbral agora passou, porque a minha desencarnação e o que eu vou viver depois dela passou a me interessar. Eu quero saber mais sobre isso. Quando eu me vir, porque eu vou me ver do outro lado, né? Em algum momento, com certeza. Vou tomar consciência. Vou tomar consciência que parti. Como é que eu posso, digamos que eu não estou num lugar muito bom, como é que eu posso trabalhar mentalmente nesse momento do desencarne ou já desencarnei, para que isso, eu queime isso que você falou. Como é que meu trabalho mental que eu posso ir treinando agora, né? Então, o André Luiz, quando ele escreveu o livro Nosso Lar, ele dedicou o capítulo 1 para uma, vamos chamar assim, como se estivesse fazendo uma meia-culpa, né? E fazendo uma análise de si mesmo, fazendo uma catarse no final das contas. E ele tem uma frase que diz assim, buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Então, primeiro de tudo, se você ainda está me ouvindo aqui, você que está me vendo, você está encarnado. E você tem hoje como uma página nova da sua vida encarnado. O que você fez passado não vai dar para você mudar mais. Mas o que você vai fazer daqui para frente vai. Não importa se amanhã você vai desencarnar, mas você começou agora. Busca a verdade. E a verdade é uma só. A verdade é que somos espíritos imortais e que somos perfectíveis. Estamos caminhando na direção de Deus. E que tem uma meta em que nos leva a Deus, que nós temos que servir dessa meta, que chama-se próximo. O próximo é aquele que está entre você e Deus. Se você tomar o próximo como uma ponte para você e para Deus, você começa a viver de forma diferente. Tá certo, eu tenho que cuidar de mim, mas não só de mim. Tem nenhum problema eu ter coisas, mas só eu ter coisas. Tem nenhum problema eu ter poder, mas só eu ter poder. Não tem nenhum problema você ter essas coisas, mas você precisa pensar, será que os outros têm? Porque quando você não se incomoda com a dor do outro, você ainda é insensível. Ou você está se fazendo por insensível. E quando você está insensível, você não tem capacidade de mudar. Porque você não monitora dentro de você necessidades. Você não arregimenta dentro de você forças para poder ir na direção daquele que está sofrendo à sua vista. Então esse é o movimento para você não chegar de lá, tendo que se arrepender, que a André falou, buscar a verdade antes que a verdade nos surpreenda. Mas vamos admitir que a verdade nos surpreendeu. Amanhã nós estamos encarnados e chegando de lá. Puxa, eu escutei o Papo Espírita. Por que esse Papo Espírita não foi 30 anos antes, meu Deus? Porque eu posso chegar lá cheia de culpa, cheia de remorso, arrependimento, né? Então, aí o que você faz? Você fala, Senhor, errei. A primeira coisa que a gente tem que assumir é que errou. Eu, como fui estúpido, eu falo para mim isso, né? Não tô falando para você falar para você, mas eu falo para mim, mas como eu fui estúpido em não enxergar isso, como eu fui cego em não enxergar isso. E agora que eu enxergo, Senhor, o que eu preciso fazer?
para não cometer esses mesmos erros. Isso é uma atitude que te coloca em receptividade para com ajuda. Porque se você chega de lá, eu não quero estar aqui, eu não quero... revoltado, rebelde, você só afasta. Eles estão te vendo, mas você não os vê. Quando você abre espaço para humildade, o coração está participando desse sentimento de autocomiseração, não, autoaceitação do erro, você abre espaço para que eles te percebam. Esse menino pode ser ajudado. Ele já é receptivo para ajuda. E a ajuda vem. Então, o seu tempo ali diminui. Não é que você queimou tudo, mas você queimar de outra forma. André Luiz, por exemplo, talvez 8 anos não tenha queimado tudo, mas você já viu quanto de obra que ele fez? Cada visita dessa que ele fez nos umbrais por onde ele passou, ele vai queimando um pouquinho dos resíduos dele. E a gente não sabe quantos anos ele viveu isso tudo que ele narrou nos livros. Então, e a gente sabe que a gente vai ter encarnação também para queimar isso que a gente tem que queimar. A gente tem que queimar o que não presta, aquilo que é deteriorado. Nós podemos fazer isso enquanto estamos aqui encarnados, ou podemos fazer isso pelo sofrimento lá do mundo espiritual. Ou podemos fazer isso no mundo espiritual, aceitando que erramos, que fomos cegos, que não enxergamos, fomos surpreendidos, mas temos bons sentimentos, temos boa vontade, queremos mudar, tenho desejo de mudar, eu quero ser melhor do que eu consegui ser, eu quero ser mais do que eu consegui ser, eu quero ser como a minha visão agora está vendo de um ser espírito que eu sou e não de um ser carnoso que eu era. Ou seja, eu não sou matéria, eu sou energia, eu sou a essência. Então, quando eu me dou conta disso, eu não me surpreendo mais com a verdade, porque eu sei. E aí eu ponho todos os meus esforços, seja lá, seja aqui encarnado, para conquistar esse campo perdido. E aí eu vou corrigir o que eu errei e vou criar novos desafios para acertar novos Embora passos. vá doer muito, né? Vá doer muito se ver com certeza, com todos esses defeitos. Toda a né? análise que você faz, seja no consultório de um profissional, ou seja consigo mesmo, ela te expõe. Ela é dolorida. E quando ela te expõe, você fala, meu Deus, eu vaidoso, como você agora falou. Da onde isso, Marcos? Pelo amor de Deus. E você, quando você se dá conta, você não fica bem com você. Fala, mas gente, eu estou há tanto tempo me trabalhando e ainda tem essa coisa dentro de mim. Ainda tem coisa pra caramba. E eu não consegui ver, mas bendito seja aquele que conseguiu ver. Porque enquanto não consegue ver, não tem como trabalhar. Então, cada um tem seu tempo. Às vezes os espíritos fazem com que a gente veja as coisas que estão mais gritantes. Aí depois a gente começa a ver as que estão ali por trás, que a gente não percebeu, mas elas estão. É só questão de oportunidade para elas aflorarem. E aí a gente começa a trabalhá-las também. Mas o importante eu tenho que ter consciência tranquila de que estou trabalhando. Isso que é importante. Não é que eu vou dar conta de fazer tudo. É que eu fiz todo o esforço para dar conta de fazer tudo. Se eu vou dar conta de fazer tudo, é outra história. Nós não vamos preocupar com a colheita, vamos preocupar com o cuidado para que essa colheita venha ao seu tempo. Né? E vamos fazer isso com tranquilidade, sem que a gente sofra, né? Tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírios, né? Sim, então, nós já tratamos dela. Essa seria a forma. Você não precisa fazer essa reforma com sofrimento. Ai, gente, não. Você primeiro tem que ter o auto-perdão. O que é o auto-perdão? Você aceitar que você é humano, que você errou, que você não é perfeito. Agora, o problema é quando você quer errar, aí já não é mais uma decisão lógica, racional. É uma decisão de alguém que é teimoso, que é alguém que gosta de firmar nas suas próprias posições, independentemente do custo que isso vai lhe trazer. Mas quando alguém é simples, quando alguém se dá conta, isso faz parte do processo evolutivo. Todo mundo erra no processo de crescer. Agora, o erro é natural. Quando ele é criado e reincidido por você, aí é problema. Entendeu? Ai, gente, a gente poderia ficar batendo papo aqui, mas a gente já passou mais de 8 minutos aqui do nosso tempo. Então, eu quero agradecer, Max. Muito obrigada novamente por você estar aqui. É sempre um prazer te receber, teus conhecimentos, a tua simplicidade, né? É sempre um privilégio para a gente ter você. Miriam, obrigada também. E vocês que gostaram deste tema, compartilhem, comentem, deem o like, isso é muito importante para a divulgação do nosso programa para outros públicos também. Inscrevam-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília, nós vamos ao ar todas as quintas às 19 horas. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.